Daí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Laudelino. Dando continuidade ao nosso cronograma, a gente vai trabalhar nessa segunda aula, nesse segundo vídeo, algumas questões fundamentais da linguagem Java. A gente vai aprender a utilizar os principais comandos, if, else, a declaração de variáveis, os tipos primitivos que são muito importantes, um pouquinho de convenção de código e estruturas de repetição. Então, vai ser muito proveitoso esse conhecimento, porque ele vai nortear todo tipo de regra, todo tipo de algoritmo que a gente for escrever futuramente nos nossos sistemas. Então, o primeiro passo, a gente vai criar um projeto. Então a gente vai no menu File, New, Java Project, e a gente vai dar um nome para ele. Vamos chamar esse projeto de Fundamentos da Linguagem. Certo? Após isso a gente vai clicar no botão Finish e o nosso projeto vai estar disponível no Package Explorer, que fica lá no cantinho esquerdo, conforme eu falei na primeira aula. Então a gente consegue observar aqui, ó, que a gente tem o projeto Fundamentos da Linguagem. Dentro desse projeto, a gente vai ter o pacote SRC, a pastinha SRC. Conforme a gente conversou, é nessa pasta que ficam as nossas classes Java, e aqui a gente vai criar a nossa classe principal, que é a classe de entrada para o nosso projeto. E é onde a gente vai testar todos os comandos que eu vou passar aqui pelos próximos minutos do vídeo. Então a gente vai criar uma nova classe, botão direito em cima do SRC, New Class. A gente vai dar um nome para essa classe de principal e a gente vai assinalar novamente aquela opção Public Static Void Main, para criar um método principal dentro dessa classe para a gente poder chamar assim que rodar o programa. Uma vez criado esse método, como vocês podem ver, nós vamos começar declarando variáveis. Então, para a gente declarar uma variável em Java, a gente não precisa de uma área restrita ou uma área específica, como a gente normalmente tem em algumas linguagens, como o Delphi, como o PLSQL. No Java, a gente pode declarar uma variável em qualquer ponto do código. E nesse caso aí, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o conceito de escopo de variável, que é onde vai determinar até em que ponto ela é válida ou não. Então aqui eu posso declarar uma variável do tipo inteiro. No nosso caso em Java, o inteiro é representado pelo tipo int, e eu posso dar um nome qualquer para essa variável. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho de convenção de código, mas já vou aproveitando para falar agora. Nomes de variável, tudo em minúsculo, tá galera? Não vai underline, não vai caractere especial nenhum. Todo nome ele é minúsculo, e se ele for um nome composto, a primeira letra, o primeiro caractere do segundo nome da variável, ele vai ter que ser maiúsculo. Então idade ficaria tudo minúsculo, conforme vocês podem ver aqui. E para mim fazer o sinal de, para mim atribuir um valor à variável em Java, basta usar o sinal de igual. Esse sinal permite que eu atribua um valor à variável. Se eu quisesse criar um nome composto, bastaria eu colocar primeiro, conforme eu falei, né, o primeiro caractere da segunda palavra maiúsculo, ficaria desse jeito: double crédito do cliente. Observem que a primeira letra de cada palavra depois da primeira, ela é maiúscula. Então eu vou colocar aqui 550, 500.5. Então assim, ó, a gente pode declarar qualquer variável em qualquer ponto do nosso código, sem necessariamente se preocupar aonde a gente deve declarar. O que interessa saber para a gente é que após a criação da variável, do ponto onde ela foi declarada até o fim do algoritmo, até o fim do código Java, ela vai ser enxergada pelas outras linhas de comando. Então eu poderia chamar essa variável idade em outro ponto do código sem problema. Nesse caso, eu poderia fazer cálculos com variável, então teria, vamos supor, uma outra variável aqui, ó, crédito do cliente, crédito extra. Poderia também associar um valor a esse crédito extra, e poderia ter uma terceira variável, que é o crédito total, que receberia a soma das duas. Então seria seria crédito do cliente, aí eu posso usar o auto completion aqui sem problema,
mais crédito extra. Então a gente, na soma de dois doubles, a gente teria um terceiro que seria o crédito total. Então não tem muitos segredos, os operadores matemáticos são os mesmos e as variáveis podem ser somadas também em qualquer ponto do código. A gente também pode realizar comentários no nosso código, comentários simples, né? Então normalmente ele começa com barra invertida, conforme vocês podem ver, comentário simples. Nós podemos ter um comentário composto por mais de uma linha. Então a gente teria a barra invertida asterisco, né? E termina com asterisco barra invertida, conforme vocês podem ver. Então aqui eu teria um comentário com mais de uma linha. É muito importante comentar o nosso código para a gente poder dar a intenção, explicar para quem for ler depois o que aquele código faz. Então é muito importante sempre a gente documentar da maneira mais objetiva e mais prática possível para poder explicitar a intenção do nosso código. Além do nosso código também ser bem escrito, né? Então sempre a gente deve utilizar todas as alternativas à disposição. Então, nesse caso a gente já viu como declarar variáveis, já vimos como realizar comentários, como realizar operações com variáveis. A gente, além do tipo inteiro, a gente pode trabalhar com vários tipos em Java. Tem o tipo double, byte, boolean, int, float, long e o próprio int, né? Então, no material que foi passado para vocês, esses tipos aí estão lá explicados certinho, apresentados, e eles estão inclusive com o seu range explicitado, né? O tamanho de cada tipo de variável. Então é muito importante a gente saber como é que é composto cada tipo de variável primitiva para a gente poder utilizar da melhor maneira possível. Isso é muito importante. Bom, como eu já estava falando, né, a gente tem a questão da convenção de código. Para variáveis, já expliquei. Quando a gente for criar as nossas classes, eu espero que vocês lembrem disso, do que eu vou passar agora, porque é importante também. A convenção de código, ela ajuda a gente a ter uma leitura mais unificada do código que a gente escreve, e a gente não precisa perder muito tempo para a gente entender como aquele código foi escrito. Então, nesse caso, quando tu usa uma convenção de linguagem, na verdade é como se o código fosse escrito pela mesma pessoa, porque a gente tende a escrever, criar os nomes da mesma maneira. Em Java, falando dos principais tipos de convenção, a largura das linhas de código não pode passar de 80 caracteres. O nome das classes começa com letra maiúscula, então pessoa vai ter o P maiúsculo e o resto em minúsculo. Se for uma palavra composta, o primeiro caractere de cada palavra ele é maiúsculo. Então vamos supor, pessoa física, a letra P e a letra F são maiúsculas, porque é uma palavra composta. E o nome de classe sempre dá a entender que é um substantivo. A gente não usa a gente não usa verbo nem nada do tipo em nome de classe. A gente só utiliza mesmo aquilo que a gente quer representar, um substantivo. Então, nesse momento, não se preocupem muito ainda em pensar no nome de classe, que a gente vai ver na próxima aula, que é a orientação a objeto básica. No caso das variáveis, não vai caractere especial, primeira letra em maiúscula, tudo em maiúsculo se for palavra simples, se for palavra composta, tudo em maiúsculo na primeira palavra e a segunda palavra com o primeiro caractere maiúsculo. Bom, falando, já terminando essa convenção de código, né, a gente ainda, ou melhor, não terminando ainda, voltando um pouquinho, na convenção de código a gente também tem o nome dos métodos, que na verdade são funções que a gente pode escrever no nosso código. Todo método, toda função, ela tem que ter um nome de verbo. Então é o seguinte, realizar depósito, realizar saque, realizar compra. Nunca devemos usar nomes no infinitivo, porque como a gente vai trabalhar dentro da orientação a objeto, tudo que for método, na verdade, representa uma ação do nosso objeto, é como ele se comporta. Assim como a gente tem ações, nossos objetos também vão possuir. Então isso tudo é muito importante a gente esquematizar e deixar claro no código, para a gente poder fazer o melhor uso da orientação a objeto possível. Bom, com base no que a gente aprendeu até agora, a gente pode começar a ver como é que funciona a parte de condicional. Condicional em Java é muito básico, é if e else. Então a gente começa a expressão com if, toda a expressão deve estar contida entre parênteses, então a gente poderia utilizar assim, ó, se o crédito do cliente for menor ou igual a 400,
A gente também tem os conectores lógicos, o OU, por exemplo, ou crédito extra. Crédito extra for maior que 800, então aí a gente tem a chave, a gente pode realizar alguma coisa. No nosso caso, para a gente estar começando agora, eu vou colocar um sysout aqui só para a gente printar alguma coisa na tela. Então eu vou colocar um system.out.println e vou colocar aqui, ó, crédito suficiente para a compra. Poderia também colocar um else, caso isso não se realize. Então a gente teria o else logo após, tudo separado por chaves, e aí a gente colocaria dentro do else um segundo sysout. System.out.println. No Eclipse, galera, a gente pode utilizar o sysout como um atalhozinho para escrever a linha completa. Isso é bem bacana. Então eu só coloco o sysout aqui, ó, e ele automaticamente coloca na primeira opção como é que seria o comando completo. É só selecionar e ele vai mostrar pra gente. Então eu colocaria aqui numa segunda mensagem: solicite ampliação de crédito para compra. Beleza? Fechado. Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu não vou explorar muito essa parte de comandos extras, porque querendo ou não, a gente tem pouco tempo. Então eu vou apresentar para vocês aquilo que é mais útil, aquilo que realmente vai ser utilizado na hora de a gente codificar os nossos algoritmos. Então é basicamente if, else, tipos de variáveis, e agora a gente vai ver estruturas de repetição. No Java a gente tem três, que é o for, o while e o repeat. Então, se eu quisesse criar um for, eu basicamente escrevo da seguinte maneira: for a variável de controle, que vai tratar de contabilizar o número de repetições máximo que o for vai realizar. Então é uma variável do tipo inteiro, né? Normalmente eu tenho por convenção declarar um tipo int, e é tudo dentro da mesma linha, tá, pessoal? Ó, for int i, que recebe 0, ponto e vírgula, porque vai ter mais um pedacinho da expressão agora. Enquanto essa variável de início for menor ou maior, aí vai a expressão booleana que vocês acharem mais interessante. For menor que 10, ponto e vírgula, aí a gente tem que ter o critério de incremento. Para a gente incrementar uma variável em Java, a gente pode utilizar o sinal de plus plus ou mais mais. Então ficaria da seguinte forma: i mais mais. Desse jeito, o que o Java vai fazer? Ele vai ler a variável, vai verificar o limite dela. Se não foi atingido, ele vai incrementar e vai atribuir essa mesma variável para ele poder continuar a validação. Então eu vou colocar um sysout aqui, bem simples, só para printar o meu i. E pronto, já foi feito. Esse é o for, tá, galera? Não tem muito segredo. A gente usa para acessar array, usa para acessar lista, usa para acessar de qualquer maneira, sem problema nenhum. E logo embaixo a gente tem o while. O while ele parte de uma variável que pode ser um retorno booleano, né? E a gente pode definir esse retorno booleano antes de começar o while. Então, vamos colocar aqui isso continuar. Enquanto continuar, a gente executa alguma coisa aqui dentro. Então a gente poderia ter, enfim, deixar isso aqui executando durante um número de vezes, uma lógica qualquer, e depois setar essa variável para falso. Só para complicar o nosso caso, né? Eu não faria isso de jeito nenhum. Mas ó, int nr repetições. Vocês podem ver que eu estou declarando as variáveis sem problema nenhum, em qualquer lugar do código, que vai funcionar do mesmo jeito. Então eu vou passar o número de repetições, vai receber 1, vai entrar no loop. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável booleana no meu while, e ela vai ficar repetindo, ela vai continuar o laço de repetição 10 vezes. Na 10ª vez eu vou trocar o valor da variável de true para false. E aí a gente vai parar com o while, porque já chegou na condição limite. Então vamos lá. Se o número de repetições for menor ou igual a 10, eu vou incrementar a variável de repetições. Novamente, ó, plus plus no final, mais mais no final, aí ele repete automaticamente
O valor da... Na verdade, é uma variável, é igual a uma variável, recebe ela mesma mais um. Mais. Feito isso, eu vou validar no final. Se número de repetições... Ou melhor, se eu passei de 10, cheguei na 11ª repetição, o meu continuar ele vai receber falso. E aí eu vou terminar o meu while. Aqui só para efeito de teste, eu vou colocar um system out para a gente imprimir o valor da repetição. Então eu vou colocar aqui NR repetições. Depois que terminar, eu vou colocar um outro system out para dizer que eu finalizei o while. Perfeito, pessoal? Então a gente tem duas estruturas de repetição, for e while, e nós temos a declaração de variáveis que pode ocorrer em qualquer momento do código. A variável NR repetições, vocês podem observar que ela foi criada fora do while, mas como o escopo de variável, nesse caso, está valendo dali para baixo, em todo lugar que eu for utilizar essa variável, ela vai ser observada pelo código. Se eu tentar utilizar o número de repetições antes do while, antes inclusive da própria declaração, não vai dar certo. Pode observar, ó. NR repetições, ele nem autocompleta nesse caso. Ó, recebe 1. Não existe esse tipo de coisa. Outra coisa interessante, dentro do while eu tenho um novo escopo. Se eu quiser declarar uma variável dentro do while, essa variável será visualizada somente dentro do while. Então vamos colocar aqui int NR máximo de repetições. Vai ser B0. Acabei de declarar aqui, né? Se eu tentar declarar fora do while, não vai reconhecer. Pode observar, ó, não vai nem autocompletar. Por quê? Porque o meu número de repetições ele está dentro do while. Então tudo que está dentro de um if, todas as variáveis que foram declaradas dentro de um if vão ser enxergadas só dentro de um if. E se for declarado fora do if, antes de todo o código que vem depois, também vai ser enxergado. Então o escopo de variável é interessante a gente entender, porque ele é muito utilizado quando a gente tenta escrever os nossos algoritmos e a gente tenta usar variáveis auxiliares para a gente poder desenvolver uma determinada lógica. Pessoal, para hoje era isso, tá? A declaração de variáveis, tipos de variáveis, convenção de código, estruturas de condição e repetição. Básico do básico, exercitem de acordo com o material que vai ser entregue na internet, tá lá no link lá da ferramenta lá de ensino à distância. Vão naquele link lá, leiam com calma o material. Se vocês estão vindo aqui antes de ler o material, se não, leiam o material com mais calma. Se já leram o material, beleza, isso aqui é um apanhado geral para a gente poder escrever alguma coisa junto, mas eu prefiro que vocês primeiro leiam sempre o material e depois venham falar comigo. Depois venham aqui para o vídeo para a gente poder desenvolver alguma coisa de cunho mais prático, até para a gente poder ir fazendo juntos e tudo mais. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, pela ferramenta lá do ensino à distância, da sala virtual. Bons estudos a todos. Abraço!